Estou de volta. E com a próxima fatia? Mas até agora vimos o quê? Vamos relembrar na tela? Continuando, né? Vimos até agora a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. E agora vem a nova fatia para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Aqui a cobrança recairá nas despesas de capital e outras delas decorrentes. Não esqueçam que o PPA é um planejamento estratégico. Não esqueçam que o PPA representa o querer fazer. Então, digamos que o governante quer construir uma escola. Então, para isso, ele terá que elaborar um programa, não é? Programa temático. Ele vai construir essa escola, ele quer construir essa escola. O direito financeiro, em sua lei 4320/64, artigo 12, classificou economicamente a despesa em duas categorias: corrente e capital. A despesa corrente é aquela que não aumenta o patrimônio, é aquela que sempre estará ligada à manutenção, ao funcionamento da máquina pública. Já a despesa de capital é aquela que tem em mira um incremento patrimonial, um aumento do patrimônio. Então vamos juntar agora as informações. Quando esse governante coloca dentro do seu PPA o programa temático para a construção do hospital, ele vai gerar um produto, uma iniciativa que é o prédio. Por conta disso, teremos despesas de capital. Mas esse governante, ele não pode esquecer que quem vai bancar o hospital é ele. Quem vai pagar água, luz, telefone, os médicos, os enfermeiros, é ele. Então, além das despesas de capital, que são aquelas que aumentam o patrimônio, esse governante, através de um programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado, deverá também planejar as despesas decorrentes dessa nova imobilização. Então, se a banca afirmar somente as despesas de capital é que estão contempladas no PPA, a questão está errada. Agora, cuidado, hein? Esse hospital não é o primeiro, digamos, do Estado, do município em questão. É já o quarto hospital. Então, eu só vou colocar as despesas decorrentes desse novo hospital. Os já antigos, que já existiam, as suas despesas correntes vão aparecer apenas na lei orçamentária anual. Então, essa regra vale para as novas imobilizações. Concluindo, o artigo 65, parágrafo 1º, temos na tela. E para as relativas aos programas de duração continuada. O que as bancas fazem aqui? Trocam duração continuada por curta duração. E o que é um programa, Wilson, de duração continuada? São aquelas despesas vinculadas a um programa que durem mais de um ano. Bolsa Escola, Bolsa Família são exemplos. Para fechar, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, eu destaquei, as diretrizes, objetivos e metas, destaquei também, da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, destaquei, e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA é uma lei orçamentária e, como tal, deverá ser encaminhada pelo chefe executivo ao legislativo. Na área federal, os prazos, a vigência do PPA estão em caráter transitório definidas onde? Vejam onde. Prazos e vigência do PPA. No ADCT, tradução, ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar. Gente, até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Então, o que temos aí? Essa lei complementar citada, essa aqui, como já falei, ainda não existe, ainda não foi editada. Como ela não existe, vamos utilizar as normas que estão atualmente em caráter transitório no ADCT. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro
já expliquei que o exercício financeiro já está na Lei Complementar Federal 4320/64, artigo 34. Então, só uma lei complementar federal que poderá alterar o exercício financeiro. Então, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Cabe também à lei complementar, que ainda não tem, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Enquanto não temos essa lei complementar federal, vale o que está no ADCT. Para o PPA, artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a vigência do PPA. Vamos trabalhar a vigência do PPA. Então, não vou precisar, gente, de todo o inciso, de todo esse texto, somente essa parte. O projeto do PPA para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Para que vocês entendam melhor, vamos comparar duração do PPA com o mandato de um governante. O mandato de um governante tem 4 anos. Todo mundo sabe disso, não é? E eu já falei que a duração do PPA também é de 4 anos. Mas quando você colocar frente a frente o mandato de um governante com o PPA elaborado por ele, você vai perceber que no primeiro ano de mandato desse governante, ele não vai executar o primeiro ano do seu PPA. Por que não? Porque, gente, ao assumir, o governante, ele não já vem com o PPA debaixo do braço. Ele assume, elabora o projeto de lei, manda para o legislativo e a execução desse PPA começará apenas no segundo ano do seu mandato. Então, vamos ficar assim na tela. No primeiro ano de mandato do governante, ele vai executar o 4º ano do PPA anterior, deixado pelo seu antecessor. Esse governante só vai executar o primeiro ano do seu PPA, aqui, ó, no segundo ano do seu mandato. O segundo ano do seu PPA, no terceiro ano do seu mandato. O terceiro ano do seu PPA, no último ano do seu mandato, e vai deixar uma herança para o próximo governante ou para ele mesmo, caso haja uma reeleição. Então, o que temos aí? No primeiro ano de mandato de qualquer governante, ele não vai executar o primeiro ano do seu PPA, não vai executar a sua própria LOA, nem a sua LDO. Tudo vem do mandato anterior. Mas se ele quiser propor uma alteração, ele pode, hein? Então, ele pode sim propor uma alteração, mesmo não tendo sido ele o responsável pela elaboração do PPA, da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Gente, pergunto a vocês. Caso haja uma mudança em relação ao mandato de um presidente, digamos que o mandato vai passar para 5 anos. A vigência do PPA também passará para 5 anos? Certo ou errado? Se o mandato do presidente passar para 5 anos, o PPA terá também a sua vigência alterada? E aí? Pensem. Eu volto para que você possa entender melhor. Na tela. Olha só. O projeto do PPA para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Então vejam que a Constituição Federal atrelou a vigência do PPA ao mandato. Então essa questão estaria perfeita. Se alterar o mandato do presidente, vai alterar também a vigência do PPA. Então fiquem atentos, pois se a banca colocar isso, você vai validar. Perfeita a questão. Vamos continuar na tela? Prazos do PPA agora. Continuação do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ADCT. Olha ele aí. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa.
Trocando isso em miúdos, o que eu já falei para vocês. O Executivo terá que elaborar e encaminhar ao Legislativo até que dia? Até o dia 31 de agosto, ou seja, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. E o Legislativo vai ter que devolver ao Executivo até quando? Até o dia 22 de dezembro, ou seja, até o encerramento da sessão legislativa. Isto posto, vou colocar para vocês agora uma regra que a Constituição Federal estabeleceu, criou, para as obras que durem mais de um ano. Então imagine que um governante ele quer construir alguma coisa, qualquer coisa. E se a banca colocar na questão, essa obra vai durar mais de um ano, você tem que ficar ligado com a regra, com a exigência do artigo 67, parágrafo 1º da Constituição Federal. Que exigência é essa? Vamos a ela. Investimento cuja execução ultrapasse o exercício. Primeiro, esse investimento aqui é uma obra. É uma construção. Ou até um projeto, como pode aparecer. Cuja execução ultrapasse o exercício. Cuja execução ultrapasse o exercício quer dizer, essa obra vai durar mais de 12 meses. Ultrapassar um exercício não significa, vou colocar aqui, ó, em 2015, em novembro, a obra começou, passou para 2016 e terminou em fevereiro. Não é passar de um ano para o outro, não é isso aqui não. Cuja execução ultrapasse o exercício significa essa obra vai durar mais de 12 meses. Então é isso que você vai procurar na questão. As bancas colocam pistas de como isso será cobrado. Tipo, um prefeito assumiu. Aí você já sabe, se o prefeito assumiu, primeiro ano de mandato, se ele está no primeiro ano de mandato, ele não vai executar o seu próprio PPA, vai executar o do anterior. Não é isso? Então o prefeito assumiu e resolveu realizar uma obra, cujo prazo de execução é de 15 meses. Aí você, não está no PPA a obra e o prazo de execução é maior que 12 meses. O que é que esse prefeito tem que fazer? Se ele não fizer, será crime de responsabilidade. Vejam só. Artigo 167, parágrafo 1º. Nenhum investimento, esse investimento aqui é a obra, hein? Cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, já expliquei, essa obra vai durar mais de 12 meses. Poderá ser iniciado, olha só, gente, sem prévia inclusão no PPA. Aí a banca troca PPA por LDO, por LOA, ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Olha só a consequência, crime de responsabilidade. Então, se a banca colocar na questão uma afirmação desse tipo, você tem que marcar a alternativa que apresente o seguinte: esse governante terá que alterar o seu PPA, incluindo a obra. Mas, Wilson, você explicou que depois do PPA vem a LDO. Depois da LDO vem a LOA. O PPA é o querer fazer. O governante quer construir a obra. Mas a LDO é o poder fazer. Será que ele pode? E a LOA é o fazer. Como ele vai fazer? Então, a Constituição Federal mencionou o PPA. Mas isso não quer dizer que, além do PPA, devemos alterar a LDO e a LOA. Então, na realidade, esse governante terá que elaborar um projeto de lei alterando o PPA para atender ao artigo 67, parágrafo 1º. Mas ele também terá que alterar, através de um projeto de lei, a LDO, incluindo essa obra com prioridade. E, por fim, com outro projeto de lei, ele deverá incluir essa obra na LOA, através de um crédito adicional especial, para que ela possa ser executada. Então, gente, se a banca afirmar, o governante deverá alterar apenas o PPA, a questão está errada. Agora, se a questão estiver assim, esse governante deverá alterar o PPA, ponto. A questão está certa.
apenas o PPA? Não. Na realidade, como eu já mostrei, alterar o PPA, alterar a LDO e alterar a LOA, cada uma com seu respectivo projeto de lei. Mas, Wilson, e se essa obra durar até 12 meses? E aí? E aí, vejam só, se essa obra durar até 12 meses, basta alterar a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Ok? Questão 15. A previsão expressa no PPA consigna regularidade a uma dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro. E aí, a previsão expressa no PPA consigna regularidade a uma dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro. Perfeito, gente. Pois se não estiver no PPA e ela for executada, será crime de responsabilidade. Então, se esse investimento durar mais de um ano, ele não poderá estar apenas na LDO e na LOA, não. Também tem que estar no PPA. Caso contrário, será crime de responsabilidade. Mais uma questão, 16. A LOA não encontra no PPA limitação quanto a dotações e execução orçamentária de investimentos com duração superior a um exercício financeiro. E aí? Mais uma vez, primeiro temos o plano plurianual, depois a LDO e depois a Lei Orçamentária Anual. A banca, a LOA não encontra no PPA limitação quanto a dotações e execução orçamentária de investimentos. Ora, se esse investimento aqui durar mais de 12 meses, ele tem que ser incluído no PPA. Se não for, não adianta colocar apenas da LOA, pois será crime de responsabilidade. E a banca disse o quê? A LOA não encontra no PPA. Claro que ela encontra limitação quanto a dotações e execução orçamentária de investimentos, com duração superior a um exercício financeiro. Errada a questão aí, não é? Mas há, na esfera estadual, limitações para investimentos cuja execução ultrapasse o período do mandato do governador. Errado também, gente, essa parte final, pois a regra geral está no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. É uma regra geral que vale tanto para os estados, para os municípios e também para a União. Errada a questão 16. 17. Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício financeiro poderá ser iniciada sem a sua prévia inclusão no PPA. E aí, uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício financeiro poderá ser iniciada sem a sua prévia inclusão no PPA. Certo ou errado? Tá? Certo, gente. Cuidado, hein? Eu só tenho que incluir no PPA se essa obra ultrapassar a um exercício financeiro. Não foi o que a banca colocou. Esteja limitada a um exercício financeiro. Então, perfeita a questão de número 17. Uma outra regra que eu destaquei no PPA está ligada a quê? A esses grandes planos, programas nacionais, regionais e setoriais que escutamos por aí. O Plano Brasil Sem Miséria é um grande plano nacional. O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, é um programa de abrangência nacional. E que regra foi essa? A Constituição Federal estabeleceu o seguinte: se o plano, se o programa for de abrangência nacional, regional ou setorial, ele deverá obrigatoriamente estar em consonância com o PPA, estar compatível com o PPA. E deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional, que é a junção das duas casas, Senado e a Câmara dos Deputados. Essa exigência está no artigo 165, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos a ele. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição
serão elaborados em consonância com o... Aí a banca vai, troca PPA por LDO, por LOA, e apreciados pelo Congresso Nacional. Aí a banca vai, troca Congresso por Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. Mas, gente, não é qualquer plano, não é qualquer programa, a sua abrangência tem que ser nacional, regional ou setorial. Quando a banca citar abrangência nacional, regional e setorial, lembrem-se, ele tem que estar compatível com o PPA e deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional. Questão 18. A previsão dos planos nacionais para integrar formalmente a lei orçamentária de determinado exercício deverá ser registrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ora, se o plano é nacional, ele tem que estar compatível com quem? Com a LDO? Não. Com a Lei de Diretrizes. Com a LDO não, com o plano plurianual. Ele não é compatível com a LDO, e sim com o plano plurianual. Errada a questão de número 18. O PPA representa o querer fazer. O PPA, como já dito aqui, é o planejamento estratégico. É quando o governante coloca aquilo que ele quer realizar nos próximos 4 anos. Mas entre o querer fazer estratégico e o fazer operacional, fazendo esse meio de campo, temos o quê? A LDO, que estabelece metas, prioridades, que estabelece o planejamento tático, que evidencia o poder fazer do governante. E é sobre ela que eu começaria a falar agora na tela. LDO. Lei número 13.242, de 30 de dezembro de 2015. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Gente, essas diretrizes aqui não são as mesmas diretrizes do PPA não, hein? Aqui você poderia simplesmente substituir. Dispõe sobre as regras, as normas para a elaboração e também para a execução da lei orçamentária. Então, a LDO é como se fosse um manual, uma cartilha utilizada pelo Executivo para orientar tanto a elaboração da LOA quanto a execução da LOA. A LDO, tal qual o PPA, também foi criada em 88. A Constituição Federal, ela inovou o sistema orçamentário criando a LDO. Vamos ver? LDO, artigo 65, parágrafo 2º. Leitura. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agora, vamos fatiar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Destaco metas e prioridades. Agora, cuidado, as metas da LDO são diferentes das metas do PPA. As metas do PPA são metas físicas. Já as metas da LDO são metas fiscais. Cuidado, hein? As metas da LDO, metas fiscais. Do PPA, metas físicas. Cuidado com o seguinte, temos em mente a configuração atual do sistema orçamentário brasileiro. E você já está sabendo que no PPA, dentre outras questões, temos diretrizes, objetivos e metas. E eu acabei de passar para vocês a informação de que na LDO encontraremos metas e prioridades. Então, temos metas no PPA e temos metas na LDO. Você sabe que do PPA sairá a LDO. Então, você tem isso em mente. Aí a banca vem
e afirma: as metas do PPA são detalhadas através das metas da LDO. E aí? E aí que essa questão estará errada, gente. Por que errada? As metas do PPA são metas físicas. As metas da LDO são metas fiscais. Eu não posso detalhar uma meta física, que é a do PPA, com a meta fiscal, que é da LDO. A LDO estabelecerá metas fiscais, metas para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Vamos, LDO. LDO deste ano, artigo 2º, a elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2016, bem como a execução da respectiva lei, deverão ser compatíveis, olha só, com a obtenção da meta de superávit primário. Isso aí é uma meta fiscal, não é uma meta física. Além das metas, encontraremos na LDO o quê? As prioridades. Priorizar significa hierarquizar. Priorizar significa a LDO vai escolher dentro do PPA aquilo que ela acha de mais importante para acontecer no próximo ano, para ser executado através da lei orçamentária anual. Aí a banca vem e coloca: o candidato, para este ano, quais são as grandes prioridades da LDO? São 3, vamos acompanhar. Artigo 3º da LDO deste ano. As prioridades e metas da Administração Pública Federal para o exercício de 2016, atendidas as despesas contidas no anexo 3 e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, serão estabelecidas na lei do PPA. Opa! Então vamos ter que buscar dentro do PPA quais foram essas prioridades. Aí temos, para destacar, serão estabelecidas na lei do PPA. Artigo 18. São prioridades da Administração Pública Federal a política de educação, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, e o Plano Brasil Sem Miséria. Então, se a banca cobrar, aí estão, gente, as prioridades da LDO deste ano. Política de Educação, Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, e o Plano Brasil Sem Miséria, ok? Voltando. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Cuidado, aí a banca troca incluindo por excluindo e valida tudo. Cuidado também, o que a banca faz aí? Incluindo as despesas de capital, olha o que ela faz, para os exercícios financeiros subsequentes. Não é no plural, é no singular, já que a LDO vai orientar a elaboração e a execução da LOA. E a LOA é executada em apenas um ano. Então, o correto, gente, qual é? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Que mais? Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO é esse manual, é essa cartilha utilizada pelo Executivo para orientar tanto a elaboração quanto a execução da LOA. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Cuidado, disporá não significa trará as alterações. Disporá sobre as alterações na legislação tributária não significa dizer que um tributo para ser criado, alterando a legislação tributária, tem que estar autorizado na LDO. Negativo. Já falei sobre isso. Disporá, falará a respeito. Olha só a LDO deste ano, artigo 93. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua ou altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada. Então, isso aí não significa dizer que é a LDO quem vai autorizar a criação do tributo. Concluindo, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui temos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
BNDES, Banco da Amazônia, entre outros. Não são os bancos comerciais. Se você quer saber a política dessas agências financeiras oficiais de fomento, pegue a LDO. Olha um exemplo. Artigo 90. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades, observarão as seguintes prioridades. 1. Para a Caixa Econômica Federal, redução do déficit habitacional, entre outros. Para o Banco do Brasil, aumento da oferta de alimentos para o mercado interno, dentre outros. A banca não vai cobrar quais são as políticas, mas sim essa ideia que eu estou mostrando para vocês. Então, fechando o dispositivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Depois de tudo isso, eu vou deixar para vocês essa questão. Tentem resolver. Na próxima aula, eu trarei a resposta. Até lá.